אני רוצה לברך כל ישראליתים בהרבות כנפות של הארץ עם שלום. אני רוצה לדבר על התורה של יוהר ברית עולם. Aqui é o Ancião Assaf. Eu quero falar com vocês a respeito da Torá, né? Nós continuar os nossos estudos. Nós paramos no item de número 323 e agora vamos para o 324. Os Kohanim, sacerdotes, não devem comer das oferendas puras do templo, enquanto ele estiver impuro ritualmente. Nós vamos ler no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 22, versículos 6 e 7. Que o Altíssimo desvende os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Torá, as Niflaot Shel Torá, como disse David, né? No Terrilim 119, versículo 18. Desvendo meus olhos, né? Galenai vi habitar, Niflaot me Torá terra. E Vaikra, capítulo 22, né? Versículos 6 e 7, que diz assim. Vamos ler do 5, né? Ou quem tocar qualquer coisa rastejante por meio da qual ele pode se tornar imundo, ou um homem de quem ele possa tomar a imundícia, ou qualquer imundícia que ele tiver. A pessoa que tocou qualquer dessas coisas será imunda até a tarde, e não comerá das coisas kadoshim, a menos que ele lave a sua carne com maim, com água. E quando o sol tiver baixado, ele será limpo e comerá posteriormente das coisas kadoshim, porque é a sua comida. Então, essas coisas kadoshim era do Kohen, né? Nós vemos que era o peito, Hazé, Asher Hunaf, que foi movido, né? O choque, Asher Hunaf Gam, que foi movido também e era do Kohen, já era por herança do Kohen, né? E evidentemente que quando ele tocava alguma coisa impura, ele não podia comer dessas coisas que foram consagradas ao Eterno, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Está cheio de líderes falando que pode fazer sexo no Shabat, essas coisas todas, mas isso vai contra a Torá. Porque se o indivíduo fizer a relação sexual, né, e a Hasmini, né, no Shabat, ele está imundo até a tarde. Então acabou o Shabat. A inspiração do Eterno, a Hashará do Eterno sai dele. Né? Sai dele, porque o Eterno é puro. E nós devemos também ser puros. E então ele não pode nem ministrar, nem ensinar a Torá, porque ele está impuro diante do Eterno. Né? Então deve-se evitar fazer sexo, mesmo na sexta-feira à noite, né? Porque quando chega até no pôr do sol de Shabat, a pessoa está impuro diante do Eterno. E se tocar, ir num velório, fica 7 dias, né? Se comer alguma coisa impura, fica imundo até a tarde, e assim subsequentemente. Agora, o Eterno exige de nós, né, de ser puros, como eu também sou puro. Né? E lá no livro de Efésios, né, Shaul, né, mostra essa classe de pessoas impuros não entrarão no reino, ficarão no reino. O que é o reino? O reino é a Torá, é o 7º milênio, quando nós vamos voltar para a nossa terra. Né? Bom, vamos ver esse item de número 324. Os Kohanim, sacerdotes, não devem comer das oferendas puras do templo enquanto ele estiver impuro ritualmente. Vamos ver na Torá oral, no tempo em que o Eterno soprava nos ouvidos, no tempo de Job, de Jó, de Avraham, de Isaac e de Jacob. A Torá não tinha sido escrita, né? Só existia a escrita suméria, né, que era escrita em forma de cunha, escrita cuneiforme, e hieroglífica dos egípcios, que eram desenhos, né? Não tinha sido criado o alfabeto ainda.
Bom, Iobe 42:10. Iobe 42:10. E Yauá removeu o cativeiro de Iobe, quando ele fazia tefilá por seus raverim. Também deu a Iobe 2 vezes mais o quanto ele possuía antes. Então o Altíssimo, ele tira aquela enfermidade de Iobe, né? E ele fica mais 7 dias em purificação, e depois ele pode fazer a tefilá para os seus amigos. Iobe era um corre naquela época, né? Tanto é que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, era um homem justo, guardador da Torá. Porque o que nós precisamos hoje, para nós termos shalom, é nós olharmos para a Torá. O Torá é o concerto eterno, é o Berit Olam. Não precisamos de tradições religiosas, não precisamos de religiões. O justo, ele tem a lei, a Torá dentro do seu coração. Então, os Benei Yashuru, os Benei Israel, eles brotarão nos 4 cantos da terra. E voltarão, alguns deles voltarão para guardar só a Torá, né? Outros, infelizmente, ficam em religiões. É aquilo que Yahushua, ele diz, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E a Torá é você que escolhe. Quando Moshe dá a Torá, o Eterno dá a Moshe, e Moshe fala: eu coloco diante de vós a Quilalá e a Berahá, a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vós a Raim e a Maved, a vida e a morte. E ele fala: escolha, pois, a Raim para que vivas. Então quem escolhe somos nós, o Eterno leva nós a escolher a Torá, né? O justo só tem a Torá no seu coração, ele não aceita outros livros. Porque se você aceitar outros livros de religiões, você quebra a Torá, porque o Eterno disse que não podia nem acrescentar e nem diminuir nada do que saiu da boca dele. Bom, vamos ver esse item, né? Estamos falando ainda dos Kohanim, dos sacerdotes, né? Os Kohanim sacerdotes não devem comer das oferendas puras do templo enquanto eles estiverem puros ritualmente. Esse item 324, né? No tempo de Yahushua ben Yosef, os Kohanim sacerdotes não devem comer das oferendas puras do templo enquanto eles estiverem puros ritualmente. Hebrim 5:1-14. Hebrim 5:1-14. Hebrim 5:1-14. Hebrim 5 do 1 e o 14. Que diz assim: porque todo corre em Hagadol, tomado dentre os homens, é designado para os homens, nas coisas relacionadas a Yahweh, a fim de que este possa oferecer os dons e sacrifício pelos pecados. Ele é o que pode humilhar-se a si mesmo e ter rahamim dos ignorantes, que caminham errantes, pois ele próprio também estava cercado de fraqueza. E por causa disso está obrigado a oferecer sacrifício pelos pecados, tanto por si mesmo como pelo povo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Yahweh, como foi Aarão. Assim também o Moshia não se exaltou a si mesmo para se tornar um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, mas aquele que lhe diz: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Bom, então nós vemos que quando o sacerdote estava impuro, ele tinha que fazer o sacrifício pelos pecados dele, né? Às vezes fazia pelo da família dele também, né? Para que ele pudesse ministrar diante do Eterno. Agora, Yahushua é o que disse David, né? O que disse David no Terrilim, né? Salmo, né? 110, 1-6, né? Que diz: tu és o sacerdote, né, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? David viu ele assentado no trono, né? Ele, no Terrilim 110, 1-6, ele fala, né? Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha
os teus inimigos por escabelo do teu pé. Então Davi viu quando o Espírito disse para aquele homem, né, Yahushua ben Yosef, né, no Salmo 110, 1 a 6. Por isso que Yahushua falou, de mim escreveu Moshe na Torá, nos profetas e nos Terrilim, nos Salmos. Bom, nós vamos agora para o item de número 325. Uma pessoa impura não pode entrar em nenhuma parte do templo. Bemidbar 5, 1 a 3. Bemidbar 5, 1 a 3. Números. Bemidbar 5, 1 ao 3. E Yahweh falou a Moshe, dizendo, ordena aos Benei Ashuru, aos filhos de Israel, que eles lancem fora do acampamento todo leproso, e todo que tem um fluxo, e quem estiver impuro pelo morto. Macho e fêmea, tu os colocarás fora no exterior do acampamento. Tu os porás, para que eles não contaminem os seus acampamentos no meio dos quais eu habito. E os filhos de Yashuru, de Israel, assim fizeram, e os afastaram para a parte de fora do acampamento, como Yah falar a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel. Bom, uma pessoa impura não pode entrar em nenhuma parte do acampamento. Quando morreram Nadab e Abiú, que foram oferecer fogo estranho diante do Eterno, o Eterno fulminou eles ali, né? Eram sobrinhos de Moshe, filhos de Aharon, né? Sobrinhos de Uziel, né, que era outro sacerdote, estava ali também. Então Moshe falou, tira-os fora, né? Tira-os fora do acampamento, tira-os fora. Porque aí pegaram, enrolaram eles nas suas túnicas, os dois, e levaram fora, né, do Mahané, do acampamento. E assim era todo leproso, a mulher do sacerdote ali, porque os sacerdotes viviam ali, naquele acampamento, né? Vivia ali no templo, né? No templo onde tinha a casa dos sacerdotes. Então, se uma das mulheres estivesse impura, ela ficava fora do acampamento. Como diz o Eterno, macho e fêmea, tu os colocarás fora, no exterior do acampamento tu os porás, para que eles não contaminem os seus acampamentos, no meio dos quais eu habito. Bom, vamos ver no tempo de Yahushua, né? Ou digo, no tempo da Torá oral, né? Tempo de Job, de Avraham, de Isaac, de Jacob. Né? Shemote 3, 4 e 5. Shemote 3, 4 e 5. Shemote 3, 4 e 5. O livro de Shemote, né, ele passa a ser escrito a partir de Shemote 20. Né? Então o 3 e 5 ainda é oral. Né? O Eterno não tinha dado as tábuas, né, para Moshe. Né? Shemote 3, 4 e 5. E quando Yahweh viu que ele se virava para o lado para ver, então Elohim o chamou no meio da sarça e disse, Moshe, Moshe, ele disse, Hineini, eis-me aqui. E ele disse, não chegues aqui perto, tira tuas sandálias de teus pés, pois o lugar que tu estás é terra Kadosh. Então, uma pessoa impura não pode entrar em nenhuma parte do acampamento, aí na sua reunião, na sua sinagoga, na sua beit tefilá, né? Por que nós mandamos que as pessoas tirem o sapato dos pés? Porque ao vir para a reunião do Shabat, ou reunião das festas, as reuniões que nós fazemos, essa pessoa às vezes pisou num excremento de animal, num excremento de gente, ou pisou em alguma coisa impura. Então, quando ele entra no templo, calçado, e se ele pisou em alguma coisa dessa, o Espírito Eterno afasta do templo, a unção do Espírito do Eterno afasta do templo. Então por isso que nós deixamos as sandálias nossas lá fora, deixamos os sapatos lá fora e entramos descalços.
porque uma pessoa impura não podia entrar em nenhuma parte do templo. Tá? E o Eterno disse a Moshe: tira a sandália, né, dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra Kadosh. Nós temos que analisar minuciosamente esses itens da purificação, pois nem o impuro entrará no reino, né, no sétimo milênio, né, e ficará de fora, né, do sétimo milênio, e também, se ele insistir, ele vai ficar fora, né, do julgamento do trono branco, que é 1000 anos depois, né. Entre a primeira ressurreição, o sétimo milênio, e a segunda ressurreição tem mais 1000 anos, né. E ali ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatros, os mentirosos, os impuros, né, os sodomitas, né, os prostitutos, todos ficarão de fora, os corruptos. A lista é grande lá em Guiliana, em Apocalipse, né? É só você conferir a lista lá. Bom, vamos ver, né, no tempo de Yahushua, Hamashia, né, 325, ungido, né? Efésios 5:5, Efísia 5:5, Efísia 5:5, Efésios, né? Efísias 5:5. Porque, porquanto saber isso, nenhum fornicário, nenhuma pessoa imunda, nenhum cobiçoso, ninguém que seja idólatra tem qualquer herança no Malhut, no reino do Moshiach e de Yahweh. Então nenhum imundo entrará no reino. Por isso que o Eterno deu essa lei. Nós vamos ser julgados pela lei, né? Eu até sempre digo, a última leitura da Torá é o julgamento. No 140 jubileu, findando o 140 jubileu, findando o sétimo milênio. É a última leitura da Torá, né? Por isso que era lida de 7 anos na festa do Sukkot. É a última leitura para o ser humano. E diz que todo aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no Gam Esh, no lago de fogo, né? Então você tem a oportunidade, procure examinar os 603 ordenanças. Afasta das contendas da internet que não serve para nada, né? Primeira coisa, existe um mitzvah que nós não podemos contender com o irmão. Em segundo lugar, né, não podia contender com os anciãos. Então são mandamentos, é lei, por mais pequenino que seja um mitzvah, o mandamento do Eterno é digno da nossa observação, porque ele saiu da boca do Eterno. Não vai no que saiu da boca do homem, né? Tem gente hoje que fala, o meu rabino ensinou isso, o meu pastor, o padre ensinou isso, o sheik ensinou isso. Não. Pede orientação ao Eterno. Procure estudar os 603 ordenanças, né, que é a sabedoria do Eterno, a Torá. Né? A Torá é o reino. Em certa ocasião, perguntaram a Yahushua, disse, mestre, mostra-nos o reino. Ele falou, o reino dos céus não vem com aparência exterior, para que alguém fale, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. O reino dos céus está dentro de vós, a Torá está dentro de nós. Como disse o Eterno, eu não coloco ela lá nos céus, no Shammai, né, entre as estrelas, para que vocês digam, quem vai lá pegar por nós, para nós guardarmos? Eu não coloco também no fundo do mar, eu coloco diante de vós, dentro do vosso coração e diante de vós. Então a Torá é a nossa vida. O justo não pode aceitar coisas fora da Torá, né? Livros fora da Torá. Bom, vamos para o item 326. Uma pessoa impura não pode entrar no acampamento dos levitas. Devarim 23:11 e Bemidbar 19:20. Devarim 23:11. Devarim 23:11.
Mas será que quando a tarde chegar, ele se lavará com Maim, e quando o sol estiver se pondo, ele voltará para dentro do acampamento novamente? E Bemidbar 19 e 20. Bemidbar 19 e 20. Mas o homem que ficar imundo e não se purificar, esta pessoa será eliminada do meio da congregação, porque ela maculou o lugar Kadosh de Yahweh. A maim da separação não foi aspergida sobre ela e ela é imunda. Bom, foi o que Shaul escrevendo, né? Ali a Querilá de Efésia, né? De Efésios. Por isso que ele fala que os imundos não entrarão no reino, né? Bom, aí nós vemos que em Devarim 23, 11, mas quando chegava a tarde, aquela pessoa que estava imunda, ele lavava em água e ele podia retornar para o acampamento novamente, né? Para o acampamento novamente. Nós vamos ver no livro da Torá Oral, esse item de número 326, Shemot 3, 4, 5, já lemos, quando o Eterno fala que tira a sandália dos seus pés, porque é o lugar que pisa puro és, né? E no tempo de Yahushua, Hebrim 5, 1, 4, também fala, né, fazendo um resumo, né, dos Kohanins, né, que eles faziam o sacrifício pelos seus pecados, o pecado da sua família, e depois por todo o povo, né? Principalmente quando a pessoa estava imundo, né? A pessoa ficava imundo, né? Às vezes foi num velório, ficou 7 dias, então ele ia depois ali diante do sacerdote, levava a sua oferta, né? E o terceiro dia ele pegava a maína, raferadá, ou seja, a água da separação, era aspergida sobre ele, né? Para que ele ficasse purificado no 8º dia. Bom, paramos por aqui no item 325, né? 326, digo, né? Que o Altíssimo te abençoe e abra os teus olhos, né? Os nossos olhos, que estamos sempre aprendendo, né? Para que possamos entender a lei do Eterno. Shalom, Lehitraot, Yawai Mahem e Ad Katsar, Berabashana Rabah.